Ana Gomes, bom dia, bem-vinda. O que leva na sua mala? Batom, telemóvel, chaves de casa, caneta. Que mais? Depois depende, eu gosto de andar com carteiras grandes, que é para caber Com muita tralha. Qual é o seu prato favorito, Ana? Isso tem variado ao longo da minha vida. Eu lembro quando era miúda, adorava empadão de carne, empadão de puré de batata com carne. É comida de miúdo, uma pessoa gosta de Exato, empadão. um dia a minha mãe até fez de propósito, porque era o dia dos meus anos e ela sabia que eu queria aquilo, não era? Mas hoje, não sei, eu podia só sobreviver com café com leite e pão com manteiga. Isso talvez seja péssima dieta. Péssima dieta. Pior que isso, só o Fortimel. Que bom. A pessoa desmaia. Exato. Talvez esteja aí a resposta para a pergunta que eu ia fazer a seguir e gostamos sempre de saber, é o que é que comeu antes de vir para aqui? Qual foi o seu pequeno almoço? Um ovo cozido, Foi saudável. uma empada de galinha e um café. Tive medo que o último fosse uma cerveja. Isto foi a descambar por aí fora. Ana Gomes, qual é a sua cor favorita? Também tem variado, mas talvez seja o verde. Pensei que era o rosa. O que é que Não, faz? é o verde. Qual é a coisa que faz, comida ou outra coisa qualquer, pode ser outra coisa qualquer, que os seus netos adoram? Imensas coisas, mas eles adoram ir à Ribeirinha de Colares comer o bitoque. É especial. Eu não devia ter dito isto. Agora vamos querer ir também. Também. É a Ana, não. Mas só vão com a avó? É um programa da avó e netos, é? Não, sim, agora é da avó e netos. Era de família, agora, desde que o meu marido faleceu, é um programa com a avó. Ana Gomes, qual foi o último livro que leu? Eu leio muitos livros Ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. E agora Ana Gomes diz, odeio ler. Era surpreendente. Não, mas olha, mas o último livro que li de uma ponta à outra e com gosto foi o da Helena Ferro Gouveia, Mulheres na Guerra, que até fiz o pós-fácil, portanto tinha sempre que o ler e li-o com imenso prazer e recomendo, e recomendo até para férias. O tema parece pesado e é pesado, mas é um tema muito importante e é de todos os tempos, como ela demonstra com aqueles exemplos, e lê-se muitíssimo bem. Ana Gomes, qual é a piada que a faz sempre rir? Não falha. Queremos pôr a Ana Gomes a rir e é pã! Não sei, há tantas piadas, mas eu acho que nós, felizmente, temos humoristas, como aqui a Joana, mas temos, eu gosto imenso do Armando José, que até dizem que é parecido comigo, ou eu com ele. O Ricardo Araújo Pereira. Eu devo dizer que quando depois dos meus programas na SIC, que são em diretos, chego a casa e vou ver uma série de coisas dessa noite e o meu prato forte é o Ricardo Araújo Pereira. Do Ricardo. Porque sei que me rio imenso e depois vou regalada para a cama. Ana Gomes usa o WhatsApp. Uso. Tem assim algum grupo com um nome esquisito? Não tenho nenhum grupo com nome esquisito. Não, tenho poucos grupos. Que sorte. Mas alguns interessantes. Ana, qual é o sítio do mundo onde dorme mais descansada? É na minha cama. Em casa? Eu durmo descansada. E já agora em que posição é que dorme? Desculpa aqui. Estamos a entrar na intimidade nunca da lhe Ana Gomes. perguntaram. Super íntimo já. Não sei, normal, vario. Ok, varia. Falando em sítios do mundo, qual foi assim a viagem que mais gostou de fazer? Já viajou muitas vezes em trabalho. Não sei se escolhe uma dessas, escolhe uma feita em lazer. É difícil dizer, porque de facto, felizmente, tive a sorte como diplomata e depois como também no Parlamento Europeu viajei por todo o mundo e fui a sítios fabulosos. Mas talvez lembre uma viagem com o meu marido em férias ao Vietnã, e em que passeámos na Baía de Ho An num barco de pesca. E foi fantástico. A baía é extraordinária, com pães de açúcar a saírem do mar. E era um barco de pesca e a família que vivia no barco preparou um tipo de
caldeirada para nós. E depois, no final, veio a senhora e despejou-me um saco de fiadas de pérolas maravilhosas que custavam tudo em meia. E eu comprei o que pude. Ainda tem? Ainda tem essas pérolas? Comprei pérolas para toda a família, para fazer colares para toda a família. Bem, qual foi o seu primeiro emprego? Eu, desde miúda, que comecei a trabalhar, com 16 anos, comecei a dar explicações de francês. Eu era boa francesa e comecei a dar explicações de francês. Dei explicações de francês a um imigrante, um português que ia emigrar para a Suíça. E um dia mais tarde estava eu diplomata na Suíça e ele, numa recepção na Embaixada de França, veio uma pessoa tocar-me no braço e disse, que era uma empregada, e disse: não se lembra de mim? Deu malas de França. Era o empregado da Embaixada de França que era a pessoa já que falava francês. Muito bem. Muito bem. Quer dizer que correram bem as explicações. E muito instalado na Suíça. E agora uma coisa que talvez seja um bocadinho mais difícil de responder, que é, Ana Gomes, uma coisa que a deixe furiosa. Acredito que tenha muitas. 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 E às vezes, de facto, eu devia ser mais contida a reagir à minha fúria. Mas também tenho aquele livro de um embaixador francês que eu conheci muito bem, o Stéphane Hessel, um sobrevivente do Holocausto, e que escreveu um livro, Indignez-vous, Indignez. Portanto, eu... ando aqui entre conter a indignação, mas não deixar de me indignar. E ainda há dias me indignei bastante com aquelas palavras que o Primeiro-Ministro teve infelizes sobre, desvalorizando o combate à corrupção e a preocupação dos portugueses com a corrupção. Indignei-me muito há dias a ler, mais uma vez, não é novidade, as notícias sobre as transferências para offshores de portugueses, 7.400 milhões só no ano passado. Só nós é que não sabemos como é que se faz isso. Estamos de fora disto. Depois dizem que não há dinheiro para o SNS, para aumentar os professores, para resolver o conflito com os funcionários. Imagino os netos em casa. Corram, a avó está indignada. Corram. Sim, eles estão habituados e costumam ajudar-me a gerir as indignações. Já ouvimos aqui um colega nosso, chama-se Pedro Mesquita, é jornalista e é um incrível fotógrafo. É convidado para ir Conhece o Pedro Mesquita? Conheço. Pronto, então o Pedro Mesquita foi numa das suas viagens à Etiópia e diz que, e contou-nos quando soube que a Ana Gomes vinha, disse-nos que a curiosidade é que todos os taxistas, quando falava que era português, lhe perguntavam por uma pessoa. Não era Cristiano Ronaldo, nem Luís Figo, era Ana Gobesa. Se conhecia Ana Gomes. Quer explicar esta história? É uma celebridade na Etiópia. Eu chefiei em 2005 uma missão da União Europeia, 200 elementos, uma missão de observação eleitoral na Etiópia. E levei a sério aquilo que a comissária me tinha dito, que me nomeou comissária europeia, que esta missão era independente. E, portanto, limitei-me a dizer a verdade, que o regime tinha manipulado as eleições para se manter no poder. E eu acho que os etíopes estavam habituados a que a União Europeia pusesse um carimbo a tudo ao que o regime, que era um regime bastante sinistro, fazia. E, portanto, de repente, haver alguém que tenha... E eu refleti aquilo que era a informação dos nossos 200 observadores e que, de resto, foi também corroborado pelo presidente Carter, que lá estava com uma missão do Carter Center pelo lado americano. E depois ajudei. Houve massacres e houve perseguições sinistras à oposição e eu, como deputada europeia, sempre tive na obrigação de ajudar e usar a plataforma do Parlamento Europeu para lhes dar voz, para eles poderem falar, explicar qual é a situação. E depois a situação mudou e eu voltei à Etiópia em 2019, já com o novo regime. Agora a situação continua muito complicada, mas houve ali um momento de esperança, de libertação de todos os prisioneiros políticos, etc. Os taxistas de que está a falar não devem ser na Etiópia, devem ser nos Estados Unidos, em Washington em particular, porque a maior parte dos taxistas de Washington são etíopes e sim. Até a mim me aconteceu perguntarem-me de onde é que vem. Eu digo de Bruxelas. De onde? Do Parlamento Europeu. E perguntaram-me
conhece a Ana Gomes? Que bom! Excelente Sempre algumas pessoas que me contaram e aconteceu comigo mesmo. É que Gobesa, só mesmo para... Gobesa significa quer dizer, coragem. Sim, bravo, corajoso. É isso, e como eu sou Gomes, e eles diziam Gomes, e portanto... Ficou ali uma... Gobesa. Sim. Então, mas imagine que entra nesse táxi e pergunta-lhe, conhece a Ana Gomes? Sim. E a Ana diz, sim, conheço muito bem. E perguntam-lhe depois, como é que é a Ana Gomes? O que é que a Ana responde? O que é que a Ana responderia? Sou uma pessoa normal. Só que levo a sério aquilo que faço, e sendo como fui eleita no Parlamento Europeu e tendo, portanto, todo o empenhamento em defender os interesses e os valores da Europa e universais dos direitos humanos, obviamente não podia ser indiferente ao que se passava naquele país. E como é que uma pessoa que também nunca fui indiferente como diplomata, como é óbvio. Como é que uma pessoa que teve sempre uma atividade tão frenética aguenta bem agora o estatuto de reformada? Uma reformada é irreformável, não é? Pois é que eu sou irreformável. Eu sou workaholic, como dizem os americanos. Eu gosto de trabalhar. Continua a ser. Toda a vida gostei de trabalhar. E tenho a sorte de trabalhar naquilo de que gosto. E agora ainda mais, como reformada, escolho absolutamente aquilo que faço. Mas tem mais tempo agora que está reformada ou tem menos tempo porque agora faz imensas coisas? Que não fazia Eu já antes? fazia muita coisa, mas tinha, obviamente, a ajuda. Tinha uma magnífica equipa no Parlamento Europeu a ajudar-me. Agora estou sozinha. Para fazer a minha própria agenda, às vezes tenho esquecimentos, não tomo logo nota, etc. É mais complicado, naturalmente, não ter a ajuda de vários cérebrozinhos preciosos e capazes, mas, portanto, faço menos, mas no fundo também escolho mais aquilo que faço e só faço aquilo que acho que Mas vale tem a assim pena. hobbies que não tenham a ver com estes temas, documentários, Aqueles que uma pessoa diz que eu, quando me reformar. tipo bricolagem, uma coisa assim. Olha, eu gosto de ler os jornais, o que é essencial, exatamente para poder fazer o comentário político que continuo a fazer. E nunca vou mudar, porque isso, no fundo, faz parte da minha ligação a estar viva, digamos. Depois, e leio os jornais portugueses e internacionais, e vou seguindo o que se passa na atualidade, enfim, globalmente. Depois gosto de jardinagem, sim. Gosta? Gosto muito. Tem muitas plantas. Fiz um jardim e tenho uma coroa de glória ainda agora. Tenho aqui fotografias. Então, é o quê? Um maravilhoso jacarandá que eu plantei há 30 anos. E está enorme. E que na Serra de Sintra, num verde extraordinário, agora no mês de junho, porque lá é um bocadinho mais tarde, estava glorioso. E esse ninguém pode mandar abater. Esse ninguém pode mandar abater. Lá é um jacarandá maravilhoso. Mas não só, eu plantei todo aquele jardim. E tenho planos agora de fazer outros jardins e até mesmo agricultura. Acho que há muita gente que no fim da vida se dedica a essa... E eu vou também seguir esse caminho. Ana Gomes, como é que você era em criança? Era assim reivindicativa, não era? Como é que era? Era traquinas, era muito traquinas, era Maria Rapaz, tinha as pernas sempre todas calavradinhas. Calavradinhas do... Escalavradinhas de feridas, porque andava a subir às árvores, tínhamos um jardim, aqui em Benfica, aqui muito perto, aqui e na no Bairro de Santa Cruz. Como é que era a aluna Ana Gomes? Era boa aluna, sempre, mas chumbei no primeiro ano de liceu, porque marimbei. Faltava as aulas. Ia para o jardim zoológico. Ia para o jardim, lá. Faltava as aulas para ir para o jardim zoológico. Sim, não, era o contrário. Aqui uma coisa mais rebelde. Quando havia falha de professores, a certa altura, pai, com 13 anos, andei no liceu Dom Pedro IV, Dom Pedro V. Tinha acabado de abrir. E que é muito perto do jardim zoológico. Íamos para o jardim zoológico. Pronto. Era mesmo ali. Eu pensei que ia dizer que, sei lá, íamos fumar para o café. Tem uma cena incrível dos macacos da aldeia dos macacos que saíram e vieram atrás de nós. Eu até escrevi um conto para os meus netos sobre isso. Sobre isso. Que bom, que maravilha. Essa é uma ótima história. Já não está, portanto, nos seus planos, e voltando aqui um bocadinho atrás e à reforma, candidatar-se a Presidente da República? Eu nunca digo, eu, ao contrário de algumas pessoas, nunca faço juras de que nem que Cristo venha à Terra e nunca me engano, nunca excluo nada, mas eu acho que já há peditórias para que eu já dei. Claramente tenho a sensação que há peditórias para que eu já... Está cansada do mundo da política? Não, nunca me canso, porque para mim a política é cidadania, é uma forma de cidadania, e há muitas formas de se exercer cidadania sem ser, digamos, num partido político, embora eu ainda tenha o cartão. Mas não gostava de exercer a cidadania a partir de Belém?
Não exerce a cidadania todos os dias como cidadã que intervém, que faz comentário político e de outras maneiras. Portanto, eu vejo-me também como um ser gregário em comunidades. Hoje trabalho com vários grupos em tarefas que eu acho que são importantes. Olha, por exemplo, promover mulheres e puxá-las e pôr as mulheres em rede, por exemplo, em áreas onde elas ainda são discriminadas e minorias, embora a maioria das pessoas no setor seja mulher e enfim, por exemplo, tenho muito interesse, trabalhei muito nisso no Parlamento Europeu nas questões de segurança e defesa, que acho que são o outro lado exatamente dos direitos humanos, e é uma área onde nós precisamos absolutamente de ter mulheres, e hoje trabalho com uma rede informal de mulheres na área da segurança e da defesa, mas de todo tipo de profissões. Olha, então vem jornalistas, inclui ao único programa de rádio com 3 mulheres aqui de manhã, o único programa de rádio da manhã.